Fala jovens, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. E estamos aqui hoje para analisar Santa Cruz de Natal 0, Santa Cruz 0, jogo válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Primeiro de tudo, eu acho que merece uma ressalva muito rápida antes de falar do jogo. A força que as polícias militares de outros estados têm para não receber os torcedores do Santa Cruz, ou seja, qualquer torcedor de visitantes, mas eu só posso falar propriamente pelo torcedor do Santa. Ontem a gente tinha uma ideia, né? Estava num grupo de 15 pessoas e a gente tinha uma ideia de ir a Pipa antes do jogo. Simplesmente a gente não conseguiu, porque a polícia militar não permitiu que a gente fosse. Então, grandes atrasos, diversas revistas, não aconteceu com a gente porque simplesmente a polícia cansou, né? Saiu revistando ônibus, micro-ônibus, van e etc. A gente tava no final da fila, quando chegou no final da fila a polícia desistiu e nem acabou revistando o grupo que a gente tava, mas a revista muito detalhada em senhoras de idade, mulheres com mais de 50, 60 anos, assim, completamente sem necessidade. Num batalhão onde tinham mais de 30 pessoas, colocaram uma pessoa só para fazer revista em bolsa, só para atrasar o trajeto. E até depois que liberaram, fizeram escolta e não permitiram que a gente fosse pra Pipa. Eu me senti numa ditadura, basicamente. A limitação do direito de ir e vir. E até porque a polícia sabe quem vai arrumar bagunça. A polícia sabe quem são os grandes focos de problemas em jogos como esses. Então, assim, fica tratando o torcedor comum de forma ruim para que eles nunca mais voltem. Eu sou a favor que se a polícia não quer, né, ter esse tipo de responsabilidade, vai no Ministério Público e já pede para que não tenha torcida visitante. Porque para estar tratando o torcedor comum, o torcedor que vai para acompanhar seu time, vai para fazer um turismo em outro estado, da forma que fazem, sinceramente é lamentável. Recepção do torcedor de lado, né? Eu já falei da Polícia Militar. A entrada do estádio também não foi nada fácil, mas superando essas barreiras, indo diretamente para o jogo, eu acho que quando a gente entra no estádio já existe um burburinho muito grande. Já tinha saído a escalação e boa parte da torcida estava dizendo que o treinador é retranqueiro, não gostou da escalação. Eu até entendo, mas assim, eu acho que o torcedor médio como um todo não precisa enxergar a escalação e dizer que o time vai ser defensivo só por conta dela. Ontem existiam questões a serem avaliadas muito além da bola, né? A gente tinha um estádio, um gramado muito ruim para a prática do futebol. Para quem estava longe, talvez não fique tão claro, mas assim, levantava um barro vermelho em várias áreas do campo. Não era nem terra, era praticamente um barro vermelho de fato. Era tempo de terrão, entendeu? O sol, a temperatura estava insana, assim. Você jogar de 3 horas da tarde no estádio que tem refletor absolutamente não é saudável. Até para a torcida. Essa própria torcida que reclamou tanto não conseguia entoar 2 músicas seguidas porque estava insalubre. Você não conseguia cantar 2 músicas seguidas porque você se sentia cansado, bicho. Tava muito pesado. Jogar de 3 horas naquele estádio é muito ruim. Mas isso vem de 2 problemas. Primeiro, a CBF, né, com sua preguiça, né, de fazer uma tabela base para todos os clubes, coloca esses horários porque pensa em estádios que não tem iluminação, e o clube mandante que se aproveita porque ele sabe que vai igualar as condições com gramado ruim, com temperatura alta, porque ele sabe que ele não tem condições de fato na técnica para fazer um embate com seus adversários. E se igualou, tanto que foi um adversário que conseguiu tirar ponto do Santa Cruz e vai tirar ponto de muitos outros adversários, porque é dessa forma que eles conseguem igualar. Voltando à parte da escalação, eu queria só deixar um comentário muito rápido. Não importa a formação que o time entra em campo, importa a função que cada jogador vai exercer. Eu vou convidar vocês lá atrás, em 2002, o Brasil foi penta jogando com 3 zagueiros e nem de longe era um time defensivo. Eu não tô fazendo uma comparação do Santa Cruz com o Brasil que foi penta não, pelo amor de Deus. Mas assim, o Brasil jogava com 3 zagueiros, o Brasil jogava no 3-5-2, mas era um time ofensivo. Então, só por cabo
ter colocado 3 zagueiros, isso não significava que o Santa Cruz ia ser um time defensivo como não foi. Ok, o torcedor pode pensar que ele tirou um atacante e botou um zagueiro, ele tirou um meia e colocou um volante. Eu tinha avisado lá atrás, inclusive na análise do elenco e em alguns outros jogos, que Cabo poderia utilizar o esquema com 3 volantes para jogos mais físicos, em estádios ruins, em estádios que o Santa Cruz não vai conseguir ser muito técnico, que vai ter que ganhar na briga. Ele poderia de fato utilizar essa escalação, tanto que usou. Tanto que ficou claro que esse foi o pensamento dele. Um time físico, um time com imposição física, que conseguiria superar a diversidade do campo, superar a diversidade do horário, que de fato iria prejudicar muito o jogo do Santa Cruz. O que eu acho que Marcelo Cabo pensou: os 3 zagueiros iam dar uma segurança, o William Alves jogando ali de líbero, ia permitir que os outros 2 zagueiros arriscassem um pouco mais na saída de bola, os laterais não precisavam marcar tanto, e convenhamos, uma das nossas grandes forças ofensivas tem sido Israel. É muito melhor que Israel fique livre para avançar do que Israel fique preocupado com a marcação. Então, a tônica do jogo se desenvolveu a partir disso. O Santa Cruz não foi pressionado, o Santa Cruz não ficou acuado, o Santa Cruz, na medida do possível, tinha a bola durante boa parte do jogo. O esquema com menos opções ofensivas ainda assim funcionou. O Santa Cruz tinha uma estratégia muito definida, que era tentar sair pela esquerda. Se não desse, o balanço estava todo feito para a esquerda, porque Thiaguinho se manteve na esquerda. Então era a inversão de bola de Matheus Vinícius para Israel, que pegou várias bolas nesse sentido. Isso foi treinado. E eu acho que o torcedor do Santa Cruz tem que pensar que, o treinador, ele pode acertar, ele pode errar, nenhum treinador é infalível. Mas, a gente tá tendo um treinador em muito tempo que não é preguiçoso. Ele estudou o campo, ele estudou o adversário, ele fez uma estratégia para um jogo em específico. A gente passou aí, um deserto de cenários em que o treinador repetia sempre o mesmo time e só vou trocar por mais que tenha um jogador melhor no banco, eu não vou colocar ele para jogar, porque eu vou esperar o outro perder a vaga. Pelo amor de Deus. Não tô dizendo que Marcelo Cabo é o gênio do futebol, vai fazer o futebol 4.0. Mas assim, o torcedor precisa entender que ele é um treinador que pelo menos está estudando os adversários, e no nosso cenário já é uma evolução abissal. Voltando mais para a análise do jogo, o Santa Cruz não conseguiu desenvolver o seu jogo, porque realmente o gramado não permitia, mas não é só o gramado, os jogadores foram mal. A gente poderia passar aqui, se eu for destacar um jogador que foi bem, que jogou ontem acima da média 7, foi Balotelli. Porque é o tipo de jogo que favorece o futebol dele, que é um futebol de desarme, que é um futebol de briga, que é um futebol de disputa. Mas assim, tirando Israel, que foi bem pela direita, inclusive as melhores chances de gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foram dele, com um chute de fora da área. Todo o resto tentou, brigou, se entregou, houve uma entrega, mas assim, não foi suficiente, porque o campo não oferecia condições, os jogadores não foram bem, houveram erros técnicos, e eu posso citar aqui erros de zagueiros. Por exemplo, Eurico errou um passe por conta do gramado, Matheus Vinícius errou 2 passes ali por conta do gramado, e se não tivesse o William Alves na sobra, como essa opção de terceiro zagueiro, a gente poderia ter levado gols. Felipe Alves foi um espectador na barra. O Santa Cruz montou uma estratégia que não funcionou, muito pela qualidade do gramado e também porque os jogadores foram mal. Eu vou cansar de falar aqui da situação do gramado, da situação da temperatura. Não eram condições normais. Na várzea, o pessoal evita jogar nesse horário. A gente tá falando de futebol profissional. E aí são os deméritos da divisão que a gente joga. E ao torcedor que entenda, eu fiquei muito chateado assim ontem, porque vários torcedores entoaram o grito de burro para Marcelo Cabo. Pessoal, torcedor, a gente tá na Série D, que é um campeonato muito difícil. A gente tá na 3ª rodada, estamos invictos, a gente não levou um gol na competição. A gente ainda é líder do grupo e possivelmente vai se manter como líder do grupo. O torcedor precisa pensar que, porque ganhou de 4-0 do Horizonte, a gente não virou o Barcelona, a gente não virou o Real Madrid, A gente tá jogando uma competição de igual para igual com outros clubes e a gente vai precisar ser consciente. No dia que for interessante empatar fora de casa, vai ser bom empatar fora de casa e ponto. E para dizer que Cabo também não tentou, no segundo tempo ele tirou um dos volantes, colocou o William Júnior, tirou Pedro Favela. Ele
tirou o Thiaguinho, que não estava num jogo bom, e colocou Giovani para jogar. Só que o gramado não permitia esse tipo de evolução. William Júnior e Giovani, eles não conseguiam dar sequência nas jogadas. Giovani é um jogador de condução de bola, de drible curto. Ele dava um tapa na bola, a bola saía quicando na frente dele. O gramado amarrava a bola. A não ser situações de bola esticada, o Santa Cruz não tinha muito o que fazer, porque a bola não rolava bem no gramado. Então só do Santa Cruz não correr risco de perder o jogo, que não correu. Felipe Alves foi um espectador. Eu acho que foi um bom jogo e um resultado ok dentro do possível. Vale ressaltar que houve no primeiro tempo um pênalti claríssimo em cima de Thiaguinho, que o juiz fez vista grossa. Então, assim, a arbitragem como um todo também muito ruim. O juiz estava com insolação, possivelmente. Porque, assim, deixava de marcar faltas claras e marcava outras faltas que também não eram tão claras. Então, acho que num contexto geral, pelo que o jogo foi, eu acho que o Santa Cruz teve pouca chance de ganhar. Uma delas foi no pênalti. Mas também não teve sustos, né? O adversário não chegou de forma que pudesse matar o jogo ou que o Santa Cruz passou algum sufoco. Então, de uma forma geral, poderia ter sido melhor. Vou citar 3 pontos aqui que, para mim, é fundamental para o resultado. Primeiro é todo o contexto da partida e também o que vários jogadores não foram bem ontem. Eu acho que tirando Balotelli e Israel, todo o resto foi ali da média 6 para baixo. E aí entra todos os pormenores, todas as nuances que a gente já falou aqui. Segundo, a bola parada do Santa Cruz, que poderia ter decidido esse jogo. Que inclusive decidiu quando o Santa Cruz de Natal jogou contra o Souza lá. Eles fizeram um gol de bola parada. A bola parada do Santa Cruz é muito ruim, é muito deficitária. Eu deixei aqui para o final porque eu queria falar principalmente de Rodrigues. É um cara que teve a liberdade pela esquerda, que Israel teve pela direita, mas não tem condições, não consegue. E ainda deixam ele bater escanteio, ainda deixam ele bater falta. A bola mal chega na área. É inacreditável que um jogador profissional tenha a chance de treinar isso o tempo inteiro e ele não acerta. Não dá pra deixar Rodrigues bater falta no Santa Cruz. É Rodrigues, né? É o passe do primeiro pau. Tá impedido não, hein? Vai, vai! Que cruzamento ruim do Aí muda, entra o William Júnior. Também, ele bate até um pouco melhor na bola, mas a bola chega sem velocidade. Isso facilita muito a vida da defesa. Então o Santa Cruz tem que olhar com carinho para um especialista de bola parada no mercado, porque isso vai ser fundamental para que a gente possa vencer jogos. Terceiro é o pedido de socorro de Marcelo Cabo. No segundo tempo, com vários jogadores extenuados, vários jogadores cansados, ele vem e me coloca Lucas Bessa, porque não tinha outro volante, né? O outro volante, Jonatas Paulista, tem características defensivas. E me coloca Tanque, Eduardo Tanque. Cara, lá no começo, na análise de elenco, a gente já comentava aqui que Tanque não tem condições de ser jogador de Santa Cruz e nem Bessa. Bessa tá aí por conta da lesão. São dois caras que entraram ali para fazer número, muito pelo desgaste físico de todas as outras peças, mas que não tem condições. Galhardo, ele evita disputar a bola aérea por preservação, porque ele também não tem essa característica. Ele só vai quando ele de fato entende que ele vai ganhar. Tanque tenta disputar a bola aérea e perde todas, porque ele é um cara desengonçado. Pô, ele é um jogador profissional que ele é descoordenado. Foi a maior invenção do mundo a contratação de Tanque, porque esse cara não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Santa Cruz. Então assim, Marcelo Cabo jogou ontem esse pedido de socorro. Olha o que eu tenho aqui. Bessa, que eu achei que fosse um cara que não ia ser utilizado em momento nenhum, tá? E ontem entrou numa rotação completamente fora. E eu não acho que nem seja o problema dele técnico, mas é porque é um cara que passou muito tempo machucado. A rotação dele é diferente, o físico dele é diferente dos demais jogadores. Então ontem não entrou bem. E Tanque ali é sem condições. Ele pode jogar 50 jogos, ele não vai entrar bem nunca. Pra mim vai ser muito surpreendente se ele fizer um gol com a camisa do Santa Cruz. No contexto, o 0-0 não foi nota. Eu acho que pelo Santa Cruz ter sido um time equilibrado e não ter sofrido sustos, a gente tem que valorizar muito esse ponto. Não vai ser só o Santa Cruz que vai perder ponto lá em Goianinha.
várias outras equipes vão tropeçar contra o Santa Cruz de Natal. E aí, agora eu quero saber aqui nos comentários o que é que vocês acham. Marcelo Cabo acertou na escalação? Vocês acham que ele tinha que ter colocado o time mais pra frente, mesmo com as condições do gramado? Ou ele foi bem em fortalecer a parte física do time para tentar ganhar na imposição? Eu quero saber de vocês. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha, dá um trabalho danado pra gente gravar isso aqui. Então, se puder fortalecer o nosso trabalho, o Arquibancada agradece demais vocês. Tamo junto, valeu, aquele abraço.